Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a esta videoaula do capítulo 9 do livro Linguagem em C. O livro que vocês podem encontrar aqui neste blog, antonello.com.br ou direto em cv.antonello.com.br. Página inicial do blog você vai ter aqui a chamadinha para o livro do lado, ou se não aqui em livros, Linguagem em C. Você vai poder baixar ele completo em PDF gratuitamente e ele tem todas as videoaulas gravadas, e aqui no canal do YouTube você também vai encontrar uma série de questões resolvidas. Então, cada questão de cada capítulo, questão 7.15, a questão 15 do capítulo 7 e assim por diante, tá? Convido vocês a acompanhar esse conteúdo gratuito e de qualidade, certo? Então, nós vamos agora pegar aqui o livro e vamos lá para o capítulo 9. Capítulo 9 está aqui, é a página 113. Está aqui. Capítulo 9 é a parte de arquivos em disco. Então, até agora, a gente viu toda a estrutura da linguagem C, variáveis, laços de repetições, comandos condicionais, vetores, matrizes e strings. E agora a gente vai ver como gravar isso no disco. Vocês sabem que a parte de variáveis, ela vive o tempo de vida dela, o ciclo de vida, o life cycle dela, o ciclo de vida é memória RAM. Desligou o computador, perde os dados. Nós precisamos armazenar isso em rede, ou na nuvem, ou em arquivos no disco, enfim. Para isso, então, esse capítulo 9. Então, essa explicação da memória RAM e dos HDs, agora SSDs que nós temos, está aqui. Então, a importância de ter dados permanentes é fundamental. Quando você vai salvar dados, existem estruturas de dados específicas para isso, tá? Normalmente você vai salvar a mais básica, que tem em arquivos de texto, TXT. Se tu quiser salvar em arquivos de texto simples em formato de planilha, para abrir lá no Excel ou no Google Planilhas ou coisa assim, você pode separar os dados por ponto e vírgula. Um arquivo separado por ponto e vírgula, ele é um arquivo chamado CSV. Cada linha da tabela vai ser uma linha do arquivo e o ponto e vírgula vai separar as células, tá? Então é o arquivo comma separated values, o CSV. Mas também tem outros jeitos de você armazenar dados de objetos, como em TXT, mesmo em TXT, em formato texto, que não seja formato binário ou formato compilado de alguma maneira, que é o JSON. O JSON é o JavaScript Object Notation, que também é uma maneira de você gravar dados complexos, strings, vetores, ints, floats e tal, em texto, tá? Mas a gente não vai focar nisso aqui. Só para vocês saberem que existe, se um dia alguém precisar. Eu quero gravar um objeto complexo, várias variáveis complexas no arquivo texto, pode usar o formato JSON. Tem bibliotecas em C para fazer isso aí, para te ajudar, certo? Ou você pode trabalhar com banco de dados ou coisa assim. O que a gente vai fazer nessa introdução à linguagem C é o básico, que é criar um arquivo em disco ou abrir um arquivo em disco, gravar informações lá e depois salvá-lo. Você vai poder ir lá no disco e verificar que o arquivo está salvo bonitinho, certo? Então, um arquivo para a linguagem C nada mais é do que um fluxo de dados. É uma sequência de bytes e a gente vai usar ponteiros, ou seja, uma variável que aponta para essa sequência de bytes para poder utilizar ela, Então, esse ponteiro, esse file pointer, o ponteiro para o arquivo é do tipo file, é uma estrutura já complexa, especial da linguagem C, do tipo file, e tem que ter esse asterisco na frente. O asterisco na frente é justamente para dizer para o compilador da linguagem C que esse fp, que é a variável que a gente está criando, ela é um ponteiro, ou seja, ela vai conter um dado inteiro que aponta para um espaço na memória RAM que vai conter esse conteúdo do disco, do arquivo, que vai acessar o arquivo, esse objeto que vai ser necessário para acessar o arquivo, ok? Então nós criamos a variável e o segundo passo é abrir o arquivo com a função fopen, que vem de file open, E aí a gente vai passar o nome do arquivo em disco e aqui o modo de abertura, tá certo? Já vamos falar sobre os modos, mas veja que a variável vai receber o retorno dessa função file open, ok? Aqui, esse modo de abertura tem vários, tá? Tem o modo apenas leitura, que é o R, tem o modo R+, que abre o arquivo para leitura e escrita, certo? O arquivo já tem que existir, tá? Tem o modo W, que abre o arquivo somente para escrita,
no início do arquivo já. Se já existia um arquivo com aquele nome, ele vai apagar, certo? O W+, ele abre o arquivo para escrita e leitura, apagando também o conteúdo. Eles são, na verdade, são muito parecidos, tá? Só que aqui o W+, ele serve também para ler o arquivo, ele abre para leitura e escrita. E aí tem o A, que é o append, quer dizer, se você não quiser apagar o conteúdo do arquivo, tu quer abrir ele para poder ler e escrever mais coisas nele, você pode usar o A aqui, ó, que vai abrir o arquivo para escrita no final do arquivo, ou o A+, que vai abrir o arquivo para escrita no final do arquivo e também para leitura, né? Então o append, que é para adicionar no final. Certo? Então, depois, quando você abre um arquivo, lembra que, por exemplo, o pendrive, quando você coloca um pendrive para tirar ele, tu tem que ir lá no Windows ou no Linux lá e desconectar o pendrive, né? Ejetar ele. Isso é para ele fechar todos os arquivos que estão abertos, senão pode corromper os dados. Então, aqui na linguagem também, você abriu o arquivo com o file open, você tem que fechar ele com o file close, com o fclose. Tá? Aí tu passa a variável do arquivo, que é o fp nesse caso aí. Então, o fluxo basicamente é esse. Se o fopen retornar null é porque ele não conseguiu abrir o arquivo, certo? Mas para criar um arquivo como é que é? Para criar um arquivo que não existe, você vai criar ele como com o fopen no modo W aqui, ó. Você vai criar o arquivo, né? Vai apagar o conteúdo, ó, ou se não, criará um arquivo novo se não existir o arquivo. Então tu pode criar um arquivo com o próprio fopen, tá certo? E aqui está um modo de você fazer isso. Então vamos pegar e copiar esse texto aqui. Vamos colocar lá no Replit, e aqui no Replit é um desafio, e agora a gente vai ver, é um desafio maior de fazer isso, porque no CodeBlocks fica fácil, tu vai trabalhar com o teu próprio C2 pontos. No Replit, como é na nuvem, a gente vai trabalhar agora sim com esse íconezinho aqui de files, de arquivos, ó, e a gente vai ver que o main C, isso aqui é como se fosse uma pasta, tá? Tu pode até criar outras pastas e tudo mais, mas é como se fosse uma pasta dentro de um diretório da tua máquina, dentro de uma pasta da tua máquina, e aí como eu estou rodando o código no main.c, que é esse arquivo aqui, ó, quando eu mandar criar o arquivo, ele vai criar nessa pasta, vai aparecer o arquivinho que eu criei aqui embaixo, tá? Quer ver, ó? Então vamos fazer aqui, ó. Tem que diminuir um pouquinho aqui. Ó, vamos lá. Então, include stdio, int, main, file, ó, abre o arquivo em modo de gravação. Se o fp retornar null, ó, verifica se abriu o arquivo. Verifica se abriu o arquivo com sucesso. Eu só vou abrir o arquivo, vou tirar um pouco esses comentários para ficar mais fácil. Se for igual a null é porque ó, deu erro ao abrir o arquivo, daí ele vai retornar 1, ó, finaliza o programa retornando 1 ao sistema operacional. Tá? Então vai retornar 1. Se não, ele vai dizer arquivo criado com sucesso, vai criar uma variável status, ó, aí vai dar um status igual a fclose, vai fechar o arquivo. Se o status é 0, porque o fclose retorna também um valor. Se ele retornar 0, então ele conseguiu fechar o arquivo com sucesso. Ele vai dizer arquivo fechado com sucesso. Ó, aqui, putz, o arquivo fechado com sucesso. Ó, vou colocar aqui, ó, conseguiu fechar com sucesso, né? Arquivo fechado com sucesso, se não, errou ao fechar o arquivo. Então, olha só, quando eu rodar aqui, ó, o arquivo é teste1.txt. Rodei aqui, ó. Ó, arquivo criado com sucesso, arquivo fechado com sucesso. Tá, ó, tá aqui, ó, teste1.txt. O que tem dentro dele? Não tem nada, a gente não escreveu nada dentro dele, a gente só criou. Vamos clicar de volta no C aqui. Vamos agora fazer um teste2.txt. Rodei, de novo, ó, criado e fechado com sucesso. Está aqui o teste 2. Aí se eu colocar num looping aqui no while e fazer criar, vai funcionar, ele cria, não tem problema. Só que tu tem que abrir e fechar o arquivo, não esquece disso para não corromper, certo? Então aqui os arquivos eu posso depois, ó, deletar eles, ó, fazer o que eu quiser com esses arquivos aqui, certo? Ó, se eu escrever alguma coisa neles aqui, ó, eu não posso esquecer que aqui ele já salva automático, tá? Mas se eu escrever alguma coisa nele aqui, ó, se eu rodar de novo aqui, ó, no mesmo nome, ó, ele vai criar o arquivo de novo, daí ó, ele vai apagar o que estava ali antes, porque eu estou usando o W. Se eu usar, por exemplo, o A de append, ó, ele vai criar, coloquei alguma coisa aqui, certo? Agora com o A de append aqui, ó, rodei, ó, ele trabalhou, ó, ele manteve os dados, certo? Se fosse com o W ele apaga, ok? Então depende muito do modo que você quer trabalhar aí. Agora aqui, ó, continuando, veja um exemplo para ler linha a linha um arquivo de texto aqui. Ah não, ele pulou lá para baixo por algum motivo desconhecido.
Vamos lá, aqui. Eu estava aqui nesse código que apenas abre o arquivo. Agora, escrevendo em arquivos, olha só. Para escrever escrever em arquivos eu tenho várias funções. Elas são muito parecidas com as funções de escrita na tela. Então eu tenho o putchar, que é para colocar um caractere na tela. A gente usa muito pouco. Esse aqui normalmente é o puts ou o printf, né? Mas o putchar tem a fputc, que é para imprimir apenas um caractere no arquivo. Tem o puts, eu tenho fputs, que é o putstring, e tem o printf, tem o fprintf, que vai imprimir uma string formatada na saída padrão, que é normalmente, em 99% dos casos, é o que a gente usa, tá? Então, ó, o fprintf, ele vai funcionar de que maneira? Ó, aqui é aquela estrutura de abertura do arquivo e verifica se abriu ou se deu erro, né? Aí, se o arquivo foi criado com sucesso, ó, isso aqui, ó, escrita no arquivo é isso aqui, ó. Essa parte que a gente vai copiar e colocar lá, ok? Então é bastante simples. Eu poderia redigitar de novo. Aqui ele está testando com vários, fputc, fputs, fprintf e tal. Normalmente é só o printf que a gente usa, né? Mas, ó, para eu não precisar ficar digitando tudo de novo, vou pegar aqui, ó. Se o arquivo foi aberto com sucesso, agora aqui, ó, fechando o arquivo. Vou deixar aqui. Agora aqui, escrevendo no arquivo. Ó, então, escrevendo no arquivo aqui, ó, ele vai ter essa... Oi. Ó, bem comprido aqui, ó, compridas as funções, ó. Mas, ó, vai aparecer escrita finalizada ali, depois fechou o arquivo. Então, ele vai escrever iniciando a escrita, depois vai escrever a letra A, depois vai escrever, ó, teste fputs, ... depois teste printf vai escrever o número 42, quer dizer, isso aqui tudo vai aparecer no arquivo, quer ver, ó, rodei, ó, já rodou, já escreveu, ó, tá aqui, ó, então veja aqui, eu voltei a usar o W aqui, ó, então ele apagou o que tinha antes e colocou isso aqui tudo, tá, então aqui, ó, A, teste fputs, teste fprintf com inteiro 42 ali, ó, né? Ó, então ó, ele formata como se fosse o printf, ó, inteiro real. Isso aqui é um arquivo TXT, um arquivo que no caso ficaria na pasta do arquivo .exe, que é onde está rodando o teu programa, tá certo? Eita, não sei o que eu fiz aqui. Agora ele tem revisão de histórico, tem um monte de coisa aqui no Replit nova. Esse botãozinho aí é novo. Ok, voltamos. Então vamos lá. Agora aqui, ó, então se eu quiser, eu posso, por exemplo, aqui, ó, vou tirar isso aqui tudo e vou colocar aqui, ó, vou fazer aqui, ó, for int igual a 0 e menor que 10 e mais. Vou fazer um fprintf aqui, fp, veja, o fprintf é o que? Uma função que o primeiro argumento é o file point, ponteiro para o arquivo que você quer escrever. Aí depois, basicamente, tem o quê? É a string normal, e aí se você durante a string colocou os percent alguma coisa aqui, ó, tipo percentil, percentd, tu tem que colocar os números depois aqui. Então aqui eu vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui, ó, vai ser mais um até, eu vou colocar aqui, ó. Então, ó, ele vai fazer o quê? Barra n percentil. Então, barra n, como começa, vai de 0 a 9 aqui em cima, vai ser 1, depois 2, depois 3, um embaixo do outro. Quer ver? Quando eu rodar aqui, ó, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele dá um barra n em cima ainda, certo? Por causa que o barra n está antes aqui. Vou colocar o barra n depois. Agora aqui, ó, tá aqui. Rodou. Legal? Se eu, por um acaso, colocar o a mais aqui, ó, o append aqui, ó, aí agora ele vai, ó, veja aqui, ó, agora ele colocou para baixo, ó, ele vai somando, né? Ó, mais uma vez, está na linha 31. Se eu der o play de novo, ele não dá o play no arquivo TXT, ele dá o play no main, né? No main.c. Vai lá para a linha 41, ó, linha 41 e vai indo, ó. Entendeu? Então tu pode fazer o que quiser gravando arquivos em disco, é assim que você grava arquivos em TXT, certo? Com essa estrutura aqui da linguagem C, ok? Agora vamos continuar aqui, vamos ver como ler essas linhas, né? Ler essas linhas. Aqui tem também é possível utilizar a função fwrite, que envolve conceitos de ponteiros de vetor para escrita em arquivos. É uma função um pouco mais complexa, mas vocês podem tranquilamente procurar o help na internet e colocar. Ela está fora do escopo do livro, mas procura o help na internet e colocar os códigos aí, testar os códigos. Qualquer dúvida me pergunte que eu estou à disposição.
Além de escrever no arquivo, você precisa ler também os dados de arquivos. Então, para isso, a gente usa funções muito parecidas com a printf, scanf, né? De trabalhar com saída padrão na tela e entrada de teclado. A gente então tem o fprintf para imprimir no arquivo ou para gravar informações no arquivo, e temos o fscanf para capturar informações do arquivo. Então você pode pegar caractere a caractere, pode pegar uma linha inteira ou pode pegar uma string formatada do arquivo. Tá? Normalmente aqui a gente usa o fgets, pega a linha inteira e depois processa e separa ela se precisar. Tá? Então aqui ó, todo o código de abertura do arquivo é tudo igual, leitura do arquivo é tudo igual, a diferença é que veja, ó, a gente vai abrir aqui como formato R, o Rzinho aqui que é o modo de leitura, read, né, em inglês, que é o modo de leitura. Agora iniciando a leitura, dá o fgets aqui, lembra do fgets que em algumas questões aí a gente acabou utilizando no capítulo 8, né, para usar o replete aqui, mas o fgets é o que? Você vai dizer a variável onde ele vai guardar a informação, no caso aqui o temp, que tu criou aqui em cima, uma string, o tamanho máximo da leitura que ele vai fazer da linha, que é 255, e o FP da onde que ele vai ler, que é o file pointer, né, o ponteiro para o arquivo de onde ele vai ler. Se isso for diferente de null, quer dizer que ele conseguiu ler uma linha com sucesso. Aí ele vai pegar e vai somar aqui o número de linhas, num linha mais, e vai imprimir essa linha que ele acabou de ler. Tá? Então essa aqui é a leitura do arquivo. Ora, se eu consigo imprimir a linha, eu consigo armazenar isso numa string, ou num vetor de strings, eu consigo fazer o que eu quiser. Tá certo? Vamos pegar aqui, vamos fazer isso então. Esse arquivo agora está com números que vai de 1 até 10, mas várias vezes, né? São 60 números, 60 linhas no total. O que eu vou fazer agora aí é aqui, ó, fechando o arquivo, escrevendo no arquivo, a escrita é só esse fora aí, agora lendo do arquivo. Eu vou comentar essa linha aqui do for, vou deixar aqui se alguém quiser copiar esse código depois. Então criei a variável string temporária. Criei o num linha, que é o número de linhas. Dentro do while eu vou dar o printf aqui. E aí só exibo que a leitura foi finalizada. E esse temp aqui é o que eu estou pegando aqui. Veja, quando eu rodar aqui, ó, ele me dá, aqui ele não vai gravar nada no arquivo, né? Ó, continua na linha 60 porque a parte de gravar do arquivo aqui, o for com fprintf eu comentei, tá? Então ele só vai ler do arquivo, mas olha o que ele leu do arquivo, ó. Veja que ele leu aqui, ó, começou aqui, ó, arquivo criado com sucesso, isso é um printf que a gente deixou lá em cima, ó. Iniciando a leitura aqui, ó, linha 1. Tá, vou até rodar de novo aqui. Aí, ó. Então, linha 1. 1 é igual a 1, linha 2 é igual a 2, linha 3 é igual a linha 11 é igual a 1, porque lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e vai repetindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Quantas linhas no total? 50, né? Ah, não, aqui, ó. Aqui deu. Aqui funcionou. Ali eu acho que. Aqui, ó. Aqui eu quero sucesso, iniciando a leitura aqui, ó. Antes ela tinha dado pau. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um enter mais aqui, ó. Pra gente ver aqui, ó. Rodar aqui, pronto. Agora sim. Ele só avisa que o temp aqui é não warning, né? Que o printf com o temp aqui pode ter um problema. Mas não é nada de grave, pode seguir. Então, a linha 1 até a linha 60, ó, ele leu. Aqui são números, né? Se tivesse letras lá, por exemplo, se eu vier aqui na linha 56 e colocar o meu nome aqui, ó na linha 56, ele vai ali na linha 56, vai aparecer, ó, Ricardo Antonello. Então veja que ele leu esse nome aqui do arquivo txt, que é um arquivo salvo no disco. E aí você, com essa informação, pode fazer o que você quiser. Você pode gerar uma planilha complexa, quer ver o que eu vou fazer aqui agora? Olha que legal. Você pode gerar no teu arquivo em... Como é que eu vou fazer isso aqui de uma maneira simples, ó? Vou fazer um ensaio aqui, ó. Eu vou colocar um a mais aqui. Teste. Vou colocar um a mais, já está em a mais agora aqui. Mas eu vou escrever, além de ler, eu vou escrever no arquivo, ó. Só que eu vou fazer assim, eu vou colocar 10 linhas.
eu vou escrever assim, ó, teste, ponto e vírgula, aí vai ter esse número aí, ponto e vírgula, outro número. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o i mais 1 vezes i mais 1, ou seja, vai ser o número que é o quadrado do número primeiro, né? Só que vai ser 1 vezes 1, 2 vezes 2, só para serem dados que vão estar no arquivo. Então aqui, ó, aqui ele deu que está com tempo, ele está reclamando do tempo, mas ele deu erro aqui por conta de outra situação. Thread format string is not a string literary. Ok. %i. We. Aqui a princípio era para dar certo. Vamos ver o que ele conseguiu. Aqui, mas o que ele escreveu? Ele reclamou. Na verdade ele deu um warning, reclamou, mas escreveu. Então aqui, olha só. Aqui não tem ponto e vírgula nisso aqui tudo até a linha 60, né? Agora aqui começa a ter ponto e vírgula aqui, ó. Tá? Então 61 dia tem ponto e vírgula. Agora eu vou pegar e vou importar, eu vou salvar isso aqui no meu disco aqui como arquivo txt e vou importar ele, vou mudar o nome, a extensão dele para CSV, tá? Vou vir aqui, vou fazer um rename, vou colocar como CSV, eu poderia já ter criado ele como CSV, né? É CSV, não é CSV mais. CSV. Agora se eu rodar aqui, ele vai criar outro teste1 txt, tá? Daí ele só vai, como não tinha nada antes, ele só está dando o append, né? Ele só criou essa primeira parte aqui. Mas ó, vamos pegar o CSV, ó. This plugin crashed. Aqui é o seguinte, ele está tentando ler o arquivo CSV de outra maneira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou... mas não deixa abrir o conteúdo agora. Vou voltar, vou renomear ele de volta para txt. Só para pegar o conteúdo aqui, ó. Vou colocar teste2.txt, porque o teste1 daí já existia, daí ele não deixou. Mas ó, esse conteúdo todo que está aqui, ó, se eu pegar isso aqui, ó, vou copiar. Agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Quer ver, ó? Google Planilhas. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí direto, tá? Não sei se eu consigo fazer isso aí direto. Pegar uma planilha em branco. Se eu colar aqui, ó, ele cola tudo numa célula só, tá? Mas o que eu posso fazer? Quer ver? Eu posso importar, ó. Eu posso importar planilha de algum lugar, fazer um upload no arquivo. Então olha o que eu vou fazer. Eu estou abrindo agora o Notepad na minha máquina, colando esses dados aí e vou salvar como dentro do meu da minha pasta de área de trabalho mesmo. Vou salvar como teste linguagem C.csv. Um arquivo que tem que ter extensão CSV, tá? Ele tendo a extensão CSV, ó, agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou importar isso aqui, ó. E vou importar o arquivo. No Excel daria para fazer isso, tá? Vou importar o arquivo, ó, selecionar aqui área de trabalho, ó, área de trabalho, ó, teste de linguagem CSV. Veja que ele já fica com o iconezinho do Excel, inclusive ali. Quando eu importo, ó, ele vai fazer o upload, ele vai, ó, pedir para criar uma nova planilha. Você pode selecionar, né, inserir na atual, tá? Mas eu vou criar uma nova, vai uma abinha nova aqui. Aí vai detectar automaticamente o tipo de separador, mas eu sei que o tipo de separador é o ponto e vírgula. Tá? Eu já posso colocar aqui, que é o Comma Separated Values, né? É o CSV que é separado por ponto e vírgula. Podia ser por vírgula se quiser. Converter texto em números, datas, fórmulas, etc. Sim, então ó, tudo que for texto ele vai converter para... Tudo que for número em texto, ou seja, 5, 6, por exemplo, aqui os números, ele vai converter para número. O que é teste, que é a palavra teste aqui, vai continuar normal, mas o que for número ele vai tentar converter. Então, ó, vou importar os dados. Agora, olha que legal. Arquivo importado, abrir agora. Aqui, ó, ele acabou de importar e olha o que ele fez. Veja que tudo que tinha lá os pontos e vírgula, ele separou em células aqui, ó. Certo? Ele separou em células aqui, ó. Ó que legal. Isso aqui no Excel, daí eu posso, se eu quiser, ó, vejo que aqui é o quadrado, né? Sempre, aliás, aqui eu não sei porque ele não deu o quadrado. Lá na hora de gerar lá que deu o chabuzinho lá. É porque eu não botei entre parênteses, né? Foi por isso que não deu exatamente o quadrado igual. Lá o i mais 1 aqui tinha que ser
tinha que ser aqui, ele multiplicou isso aqui, né? Então ele teria que ser, para dar o quadrado, eu teria que ter feito 2 parênteses assim, ó. Tá? Então veja que ele conseguiu fazer isso aqui, aí daria o quadrado. Ele conseguiu fazer isso aqui, tu consegue importar para uma planilha esses dados. Então o programa que tu está fazendo em C, aprendendo a linguagem C, você consegue depois gerar uma massa de dados gigantesca, se você quiser, e jogar para processar, fazer gráficos e tal numa planilha. Tá? Então isso pode ser bastante útil para você quando tu precisar processar dados na linguagem C. Certo? Isso aqui você pode fazer conta depois. Ó. Pega isso aqui, mais isso aqui. Estou somando os números todos. Ó. Né? Somou aqui, ó, 10 com 19, 29 e assim por diante. Legal? Então tu pode... E aqui, ó, lembra do Ricardo Antonello que eu digitei na linha 56 lá? Ó, tá aqui, ó, linha 56, Ricardo Antonello. Né? Então ó, você pode importar arquivos do tamanho que for aí, sem problema nenhum. Certo? Então muito legal essa parte aí de gravação de arquivo. Você grava o arquivo em formato TXT, converte, renomeia ele para CSV e depois importa em planilhas eletrônicas para fazer os cálculos que você quiser. Então tá aí, é um exemplo de como você pode gravar e ler dados em arquivos, certo? E aí agora a gente tem aqui os exercícios propostos aqui do capítulo 9, né, que é o item 9.4, exercícios propostos. A gente teve até o 9.3 aqui durante o capítulo, né? Então a gente fez a introdução, como gravar e como ler arquivos em disco, e agora do 9.1, que são os exercícios de 9.1 até o 9.10, aí, 9.12, olha aí, fica de sugestão para vocês fazerem. Eu, aos poucos agora, nos próximos dias, vou estar fazendo essas lives, respondendo essas questões, e essas questões corrigidas, portanto, vão estar aí no canal do YouTube para vocês acompanharem questão por questão. Basta entrar no meu canal, você vai vir aqui, ó, nessa lupinha e colocar aqui 9.1, por exemplo, 9.2. Se eu colocar aqui, ó, 6.35, que é do capítulo, questão 35 do capítulo 6, e der um enter, vai aparecer aqui, ó, questão 6.35 do capítulo. Então tu clica aqui, vai ter a videoaula completa do capítulo 9, vai ter também, certo? Então começa a videoaula com a explicação toda aqui. E aí vocês podem ver a explicação completa questão por questão, certo? Então finalizo aqui a videoaula. Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo que a gente abordou nesse vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai responder comentário por comentário. Tá bom? Certo? Então, desta forma, nos despedimos. Um forte abraço para vocês, sucesso, estudem bastante programação porque vale muito a pena. Certo? Já dizia Steve Jobs. Todo mundo deveria aprender a programar, porque programação ensina a pensar. Não fui eu que disse, foi Steve Jobs, então prestem atenção nisso, certo? Forte abraço para vocês, tchau, tchau.